Olá, tudo bem? Vocês estão bem? Como é que vocês estão nessa quarentena? Ansiosos para o início das aulas? Eu espero que sim. Bem, eu sou a professora Gleice Vasconcelos, professora aqui do Colégio JM Monteiro, e eu ensino a disciplina de português e a disciplina de literatura, tá? Hoje nós vamos ter a nossa primeira de algumas videoaulas que nós vamos ter no decorrer desse período das nossas aulas à distância, certo? A nossa primeira aula de literatura. Isso mesmo, eu sei que vocês gostam muito dessa disciplina e é uma disciplina que eu também amo ensinar, porque é uma disciplina muito interessante. Espero que vocês aproveitem mesmo as aulas. E antes de iniciar as videoaulas, eu quero fazer um combinadinho com vocês. Vocês sabem muito bem que a escola, ela não parou por opção, né? Ela parou porque realmente foi necessário. Nós estamos em um momento em que o mundo parou em consequência do coronavírus. E esse coronavírus, gente, esse vilão que está assolando, né, e ceifando a vida de milhares de pessoas, realmente é grave. Então, eu aconselho que vocês fiquem em casa, porque a gente vai ficar em casa dando toda a assistência que for necessária para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso combinado. Qual é o combinado? Vocês precisam seguir as orientações que são passadas por nós. Esse período não é um período de férias, é um período no qual nós estaremos em casa e vocês em casa, passando todas as orientações que são necessárias para que vocês tenham uma aprendizagem produtiva e tenham um desempenho que é necessário. Então, se vocês fizerem tudo direitinho, se vocês assistirem às nossas aulas, fizerem os estudos domiciliares, possivelmente vocês terão um ótimo rendimento. E é isso que a Escola JM Monteiro quer. Então, vem comigo que a gente vai para a nossa primeira aula à distância de literatura, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês peguem o material de vocês. A gente vai iniciar agora com o capítulo 5, tá? Do livro de vocês, que vai ficar na página 76. Pega aí, moçada, o livro de vocês. Espero que vocês já estejam com o material em mão, tá? Que a gente vai começar estudando um novo capítulo, tá? Mas vamos fazer uma retrospectiva. Nas aulas anteriores, a gente estudou os gêneros literários. Vocês lembram? Quantos são? 3, isso mesmo. Gênero lírico, épico e dramático. Muito bem, eu espero que vocês tenham aprendido bem direitinho. E o que é literatura? Vamos recordar também. Literatura é a única disciplina que pode ser considerada uma arte e que tem como matéria-prima a palavra, tá? Isso eu sei que vocês sabem de cor, porque a gente já estudou bastante. E hoje a gente vai começar o nosso estudo que vai tratar sobre a literatura, a expressão de uma época. E é importante a gente fazer uma relaçãozinha com o momento que a gente está passando hoje, né? Vocês sabem que a história, ela retrata o que acontece na sociedade. Daqui a alguns anos, as futuras gerações, os filhos de vocês, possivelmente vão recordar e vão ver nos livros esse acontecimento atual. Vão presenciar através de registros, né? Vão entender através de registros tudo o que aconteceu no mundo no ano de 2020. E vocês são protagonistas, de certa forma, desse período, né? Porque vocês também estão tendo que se reinventar para poder entender tudo isso, né? Então, vamos lá. Esse capítulo, ele vai falar sobre essas questões, gente. Sobre os estilos literários, certo? Nós sabemos que a literatura, como eu falei, é uma arte, tá? E dentro das obras, vocês vão perceber que os nossos autores, eles vão fazer da melhor maneira possível um paralelo com os acontecimentos históricos, tá? Então, nós vamos iniciar no Brasil a literatura a partir do descobrimento. Vocês sabem que o Brasil, apesar de ser colocado como descoberto pelos portugueses, já existia, certo? Eles só chegaram aqui em 1500 e começaram a fazer registros para que o mundo conhecesse o Brasil. Mas o Brasil já existia e nós já tínhamos habitantes que são os nossos índios, né? Que ainda hoje habitam o nosso país, tá? É tanto que a palavra índio, ela vai ser colocada a partir da chegada dos portugueses, porque na época os portugueses, eles iam em direção às Índias, e quando eles chegam ao Brasil, eles não sabem que é o Brasil, então eles acreditam que é as Índias.
Por isso eles chamam de índios. Mas esse conteúdo é para uma aula futura. Vamos à aula de hoje, tá? A aula de hoje vocês vão pegar o livrinho de vocês na página 76. Aí vocês vão ver essa imagem que tem aí. Observem ela bem, o que vocês conseguem ver a partir dela, tá? E nós vamos colocar agora o livro, acompanhem aí, tá? Na página 77, tá? Vejam aí, a literatura nos revela, né, como viviam os nossos antepassados, como viviam as pessoas no passado, porque existe esse paralelo entre a literatura e a história, tá certo? Aí nós vamos ter no livro de vocês, de início, essa imagem que vocês observaram, alguns comentários que foram feitos até por mim, reforçados por mim, e nós vamos ter uma atividadezinha que é da página 77 até a página 79. Eu quero que vocês façam essa atividade, tá? Essa atividade é uma atividade bem simples e vocês vão colocar somente as respostas no caderno de vocês. Combinado? Tá bom? Aí, agora, eu gostaria que vocês colocassem na página 80, tá? Nós vamos falar sobre estilo de época, o que é a mesma coisa de escola literária, tá certo? Vamos entender aí, ó. Nós vamos perceber que os artistas, eles são responsáveis, tá? Por registrar, a partir do que eles vivenciam, os acontecimentos, tá bom? Então, assim, por isso que há essa relação enorme entre história e literatura. São disciplinas que se interligam diante das suas particularidades, tá bom? Então, assim, esses estilos, eles vão ser considerados as escolas literárias, tá? Como eu falei para vocês, no Brasil a gente só pôde ter esses registros a partir do ano de 1500, que foi o período considerado como o quinhentismo, tá ok? Então, assim, a literatura surge a partir dessa necessidade que se tem de registrar os acontecimentos. E as obras, elas vão ser reflexo do que acontece no mundo, tá bom? Então, por exemplo, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, as obras que os artistas faziam na época, elas tinham relação com a Primeira Guerra Mundial. Na página 80 aí, vocês vão ver que os estilos de época, certo? Eles vão ser relacionados a cada escritor, tá? Cada escritor, ele vai ter as suas particularidades que vai ser transmitida através das obras, tá ok? Depois vocês vão colocar... Vocês vão ter algumas indagações na página 81 e na página 82, vocês vão fazer, só são 6 questõezinhas, só resposta, tá? E nós vamos para a página 82, tá? Na página 82, nós vamos ter a historiografia literária. O que é isso? Essa historiografia literária, ela vai se associar às escolas literárias e aos movimentos literários, tá bom? Então, vocês vão perceber que existe uma linha, né? Uma linha onde nós vamos ter as respectivas escolas literárias. No caso, nós vamos entender que no Brasil, a literatura ela só pode se manifestar a partir do ano de 1500. Mas, em outros países, a literatura ela já existia antes disso, tá? Então, nós vamos ter, primeiro, o trovadorismo, nós vamos ter o classicismo, nós vamos ter o barroco, nós vamos ter o arcadismo, nós vamos ter o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, temos o pré-modernismo, temos o modernismo e temos agora, né, o pós-modernismo, que seria a literatura contemporânea, tá certo? Então, esse primeiro momento é para que vocês percebam isso, tá? Que a literatura, ela vai ser dividida em estilos literários, que são movimentos literários ou escolas literárias, e que cada escola, ela vai repercutir os acontecimentos da época em que os autores viveram e da época em que ela foi registrada, tá certo? No Brasil, a literatura só pôde acontecer a partir do ano de 1500, mas em outros países nós vamos ter literatura antes disso, tá? Então, nós vamos ter trovadorismo, classicismo,
dentre outras escolas que nós vamos estudar direitinho, tá? Então, esse primeiro momento é só para que vocês percebam isso. Na página 83, nós vamos ter detalhadamente essa linha do tempo com os séculos, os nomes das escolas e os principais atores, tá? E eu quero que vocês no caderno registrem as principais informações dessa página, tá certo? Da página 83. Conto com vocês, porque na próxima aula a gente vai detalhar melhor tudo isso, tá certo, galerinha? Foi um prazer estar em mais uma aula com vocês e eu espero que vocês façam o estudo direitinho, tá? Estarei assessorando vocês pelo WhatsApp e tenham todos um bom dia. Beijinhos!